Fala galera, e aí, como é que vocês estão? Boa noite, primeiramente. Então, hoje a nossa live vai ser com a Renet e eu estou muito feliz de receber ela aqui porque ela é uma das pioneiras do jiu-jitsu e com todo trabalho, com todo o esforço que ela teve na geração dela, hoje nós podemos estar aqui. O jiu-jitsu feminino cresceu muito e isso é muito bom. Então, espero que vocês fiquem aqui com a gente, que vocês aproveitem ao máximo e vamos lá. Então, vamos receber a Renet. Eu vou fazer o convite aqui para ela agora. Vamos ver. Opa! Então, vamos receber a Renet aí com a gente. Olá! Oi, Renet, Tô tudo aqui bem? meio crazy aqui, meio louca aqui, cabelo todo coisa, mas vamos lá. Tô aqui de kimono ainda, acabei de dar uma aulinha aqui pra criançada. Tava dando aula agora? Isso, tem que se reinventar aqui nessa quarentena, né, cara? Fazendo coisas assim que a gente normalmente, né, não pensava em fazer. Mas esse que é o bom dessa época, né? Você se reinventar, fazer coisas novas, então tá ótimo. Verdade, verdade. Às vezes essa quarentena tá servindo pra gente ser pessoas mais criativas também, né? Para poder se Exato. reinventar e falar, meu, depois que a gente sair daqui, pode ser que a gente saia com novos planos também, tipo, para acrescentar no nosso trabalho, e isso é muito bom. Exatamente, exatamente. Aí, obrigado pela oportunidade, Bia, de estar aqui hoje, como eu falei, assim, poder falar do jiu-jitsu e do quanto o jiu-jitsu me ajudou na minha vida é sempre uma honra e um prazer. Então, obrigado pela oportunidade mais uma vez. De nada, que isso, tamo junto. Eu tô muito feliz de ter você aqui com a gente também. Você é uma inspiração para as mulheres, assim como para mim também. Que nem eu falei para Gabi, né? Não sinta-se ofendida, não. Que ela falou assim: Não, não. ah, Bia, você falou que quando você era criança você me assistia na televisão, não sei o quê. Eu falei: ah, não, mas não é. Não quer dizer que você tá mais velho, não é isso. É, no bom sentido, assim, né, de ter uma referência, né, cara? Isso é uma coisa legal, porque na minha época, assim, eu não tinha tantas, né, tipo, tantas mulheres que pudessem ser referência, assim, tinham pouquíssimas mulheres. Então, isso agora eu vejo como uma coisa maravilhosa, né? E tem outra coisa, a idade chega para todo mundo, não tem jeito, né? Então o negócio É é a gente verdade. fazer o melhor em cada tempo. Essa é o segredo. Verdade. Renan, parabéns pelo seu trabalho, eu venho te acompanhando bastante, Obrigado. e eu fico muito feliz mesmo de estar aqui com você. E para iniciar, então, eu queria que você contasse para gente um pouco de como você iniciou o jiu-jitsu, por quê e quando, tá bom? Uhum. Bom, eu iniciei o jiu-jitsu em 1998, 1997, na verdade, final de 1997, numa escola pequena, assim, na vizinhança que eu morava. E comecei com um outro professor, meu professor na época era policial civil. Um beijo, Nica! Ô, mulher bonita demais, gente, meu Deus do céu. E dali, assim, eu comecei, fui fazer uma aula experimental e me apaixonei completamente pelo esporte, porque acho que eu já falei isso antes, é um esporte que é muito empoderador. Eu cheguei lá e vi pessoas menores, assim, né, treinando de igual para igual com pessoas maiores. Eu falei, cara, isso aqui é realmente muito interessante, assim, é muito empoderador. Então, eu acabei, né, me apaixonando. Assim, foi amor à primeira vista e dali, assim, tive alguns contratempos ainda no início, bem no início assim, da minha carreira, mas depois que eu descobri que o jiu-jitsu era o que eu queria fazer, eu decidi que ninguém nunca mais ia me parar de fazer o que eu gostaria de fazer. E aí foi dali pra frente, foi só alegria. E quantos anos você tinha nessa época? Eu comecei com 18 anos. Foi até assim na época assim, um desafio assim que eu tive, porque eu me lembro que eu estava tão animada de ter começado no jiu-jitsu e falava para as pessoas, falei com uma galera assim, me lembro que na época eu estava indo começando a ir para a faculdade
E comentei com um amigo, um conhecido da faculdade, falei, cara, eu comecei a fazer jiu-jitsu e, pô, tô me amarrando. Ele, mas esse esporte você tem que começar, tipo, de pequeno, entendeu? Porque agora, tipo, agora com essa idade, assim, você não vai, tipo, não vai chegar tão longe quanto você poderia chegar se você tivesse começado mais cedo. E eu falei, eu vou te mostrar que não é assim não, hein? Vou te mostrar que vai ser ao contrário. Então, assim, né, mesmo, né? Porque as pessoas têm essa visão de que, não, tem que começar cedo e tal. Tudo de acordo com a sua vontade. Se você tá com vontade de chegar lá, você vai chegar, entendeu? Mas, assim, 18 anos não é, assim, né, tão cedo para começar numa carreira de atleta, né? Sim, é por isso que eu te perguntei a idade, porque muitas pessoas, por exemplo, eu iniciei aos 12 e assim, eu achei aos 12, eu acho que é uma idade legal, mas só que assim, o jiu-jitsu, ele tem essa vantagem de que às vezes você, mesmo que você não iniciou desde criança, você pode alcançar lugares, você pode alcançar tudo que você quiser. Só que é claro que cada um tem o seu tempo, cada um respeitando o seu momento. Verdade. E às vezes é interessante a gente falar a idade e tal, porque muitas pessoas acham que eu só posso ter resultado se eu comecei desde pequeno. Exato. E não é uma verdade, né? Então você é um exemplo. Você começou aos 18 anos, que já é uma idade adulta, né? Exatamente. E você teve todos os resultados. E conta pra gente um pouquinho dos seus títulos, seus principais. Conta alguma história, alguma luta que você falou, isso marcou a minha carreira. Bom, a minha carreira assim, no jiu-jitsu foi assim, eu comecei ganhando muitos campeonatos assim de imediato e tal. Assim, na verdade, o primeiro campeonato que eu participei, o primeiro grande campeonato que eu participei, que foi o brasileiro, em 1998, foi o meu primeiro brasileiro, eu estava de faixa azul. E assim, tava, né, nunca tinha, assim, porque eu não tinha mulher para treinar na academia. Então eu tinha aquela falsa ideia de que, não, tipo, treinar com mulher, não é a mesma, né? Tipo assim, se eu treino com um homem todo dia, eu vou chegar lá no campeonato e vou matar todo mundo, né? Tipo... Sim, sim. O que é uma visão e uma né, interpretação completamente errada. E eu só fui descobrir isso depois, né? Claro, porque a minha visão como, né, praticante de jiu-jitsu e fazendo jiu-jitsu esses anos todos, é que o jiu-jitsu, ele iguala, né? Então, assim, se você tem uma mulher, vamos dizer, por mais que a mulher, de repente, não seja tão forte quanto o homem, apesar de que eu me considero até uma mulher, assim, forte, mas se você, né, se você colocar assim na comparação, vamos colocar 2 faixas pretas, uma mulher e um homem com o mesmo nível de técnica, vai igualar, né? Tipo, não vai ter tanta diferença. Mas se você tem uma mulher técnica, que sabe o que faz, com uma força também, você vai chegar no campeonato e você vai... Caramba, não achei que fosse... Então, acho que essa foi a minha primeira experiência com, assim, com a eficiência do jiu-jitsu. Porque eu cheguei nesse campeonato, eu acho que o primeiro campeonato, esse campeonato brasileiro de 98, foi um dos mais importantes. Por quê? Porque foi a minha injeção de humildade, sabe? Eu me lembro, Bia, uma vez que a gente estava conversando na arquibancada, que eu até comentei com você, eu falei, Bia, mas você, tipo, esse seu jeito, assim, que você, né, tipo, vibradora, que eu acho, assim, que eu acho legal. Outras pessoas, às vezes, podem, tipo, de repente, pô, ela meio cheia de marra, chegou lá e tal... Assim, eu tive uma experiência maior com você porque você lutava com a minha aluna. Então, assim, tipo, eu conseguia ver você como atleta e eu falava assim, tipo... Enquanto as pessoas falavam assim, cara, mas ela é catimbeira, ela faz esse negócio, dança e não sei o quê. Mas, assim, é o de cada um, né, cara? Né? Então, mas eu acho que o jiu-jitsu, assim, tipo, eu tinha esse vamos dizer, um problema de falar, tipo, pô, se eu só treino com homem, eu vou chegar no campeonato, não tem mulher pra mim, né? Tipo, assim, chegar lá e vou matar todo mundo, né? E, assim, foi a minha primeira experiência, assim, de calçar as sandálias da humildade, sabe? De você saber que, tá, tudo bem, você é dura, é forte, treina com homem, mas a outra pessoa que tá ali do outro lado, ela tá tão preparada quanto você, né? Então, assim, esse campeonato pra mim foi, assim, tipo, uma das minhas maiores lições, assim, de começo, porque depois daquele campeonato eu falei, cara, não, agora eu vou treinar mais, assim, tipo, mas eu nunca mais, assim, tipo, vamos dizer, desmereci alguém, sabe? Exatamente. Eu nunca mais pensei, assim, tipo, cara, não tem pra ninguém, se eu tô aqui, eu sou, sabe? Assim...
cada vez que eu entrava numa luta, era, não, eu tenho que, eu não posso errar, é um passo de cada vez, sabe? Porque antes era assim, tipo, não, já ganhei. Entendeu? Assim, não no sentido ruim, assim, mas porque eu me sentia tão bem preparada que chegava a ser assim, tipo, não tem, ninguém vai ir. Aham. E acho que esse campeonato, assim, o primeiro campeonato que eu tive a experiência, assim, de lutar com mulheres duras na época, assim, né, na faixa azul, que é o nível, né, tipo, de repente o nível delas. Eu fiquei em terceiro lugar nesse brasileiro, fiz 4 lutas. E tive assim, a menina que eu lutei na final, eu fiquei com ela na cabeça. Uma das meninas da categoria era a esposa do Marcelo Garcia, que é a Tati, né? Que é minha grande amiga também, se tornou grandes amigas depois. Tinha. Mas eu tava falando com ela, eu falei, Tati, o que aconteceu? Eu gravei o nome da menina, o que aconteceu com a Ana Brizuela, cara? Tava correndo atrás dela depois daquele campeonato que eu precisava lutar com ela de novo, cara. Aí ela falou, poxa, ela parou de lutar e tal, mas assim, foi uma experiência. Eu acho que esse campeonato foi assim uma das maiores experiências, porque foi o primeiro grande e assim que eu pude ter a verdadeira experiência do que é o jiu-jitsu, da eficiência do jiu-jitsu. Faz sentido, Bia? É isso que Sim. tipo me marcou mesmo assim no início da minha carreira. Depois daquilo ali, assim, eu tive um equilíbrio um pouco maior, sabe? Mas ali no início eu Aham. tava um pouco assim, tipo, né, o ego tava um pouco inflado demais, assim. Sim, sem contar que às vezes a gente acha, na verdade, a gente cresce com essa cabeça de que, eu treino com homem, então eu vou chegar lá e, meu, eu vou estar muito É, mais preparada. A gente tem essa falsa ilusão, na verdade, né? Mas, na exato. verdade, quando você treina, eu vejo hoje eu consigo enxergar que o benefício de você treinar com uma mulher é que quando você for competir, você vai estar muito mais próximo da. Agora voltou. Deu certo? Então, Voltou. você vai Então tinha encontrar uma travado aqui mulher. pra mim. Tá. Você vai encontrar mulheres com a sua força, com a técnica, enfim, com as mesmas características físicas que você e também muito preparada. Então, eu lembro que eu sempre treinei muito mais com homens do que com mulheres, mas teve Uhum. uma fase na minha faixa roxa que a Andressa, sabe a Andressa Sintra? Hoje ela faixa preta, foi campeã mundial também. Sei, claro. Ela treinou Uhum. com a gente aqui por um tempo, né? Na época que ela namorava o Herbert, então ela treinou com a gente, a Karina treinava com a gente, tinha umas outras meninas, a Carolzinha, tinha umas meninas legais pra Uhum. treinar, tipo, tinha umas 5 meninas porradeira que dava pra fazer um treino da hora. Então eu lembro Aham. que esse foi o período onde, tipo, eu mais, tipo, treinei muito bem, sabe? Porque Uhum. você, por mais que as meninas, tipo, o biotipo seja um pouco diferente, mas a força é proporcional da É mulher. verdade. Então você consegue se desenvolver muito mais. Então, às vezes, a gente acha que é um benefício treinar com homens por conta porque eles são mais fortes e tal. Mas Você eu não consegue fazer descobri. aquele comparativo, né? Sim, e eu descobri durante o tempo que quando eu tinha que me adaptar ao jogo dos homens, então eu acabava fazendo muito mais força, ao Uhum. invés de eu desenvolver muito mais tecnicamente. Então, quando eu chegava na luta no tatame, lá no campeonato, às vezes eu deixava de fazer uma posição que era muito boa para mim, porque o meu subconsciente estava assim: você não consegue fazer porque é muito forte. Aham, Entendeu? entendi. Então, Entendi. assim, você, na hora do treino, eu treinava, mas aí eu falava, meu, eu não tô conseguindo fazer porque os caras são muito fortes. Se eu fizer isso, eles vão, sei lá, vão passar, eu vou ficar numa situação Uhum. ruim. Então você acaba se deixando de evoluir tal posição e quando chega no campeonato, sua cabeça já tá falando, meu, Porque, não, na eu não verdade, faço isso. exatamente, porque a gente compete da maneira que a gente treina, né? Então, se você treina. É o que eu falo aqui para os nossos alunos também, porque às vezes eu vejo gente praticando uma posição e assim, pratica uma raspagem e você, tipo, termina ainda sentado, você não, tipo, porque você quer praticar rápido e você quer adicionar, né, a repetição, então às vezes a pessoa não completa o movimento. E aí eu falo, gente, se você pratica a posição aqui 70%,
no momento que você vai precisar, você não vai ter nem 50% da posição. Então, pratica 100%, porque quando você chegar na hora, você vai ter talvez 80%, 90%, vamos dizer assim. Aham. Mas é a mesma coisa, tipo, quando a pessoa, tipo, fica com a mentalidade, o treino, né, tipo assim, aquele treino, você com certeza você vai fazer na competição exatamente o que você faz no treino. Então, realmente, eu acho que ter, assim, parceiros, no nosso caso, assim, tipo, mulheres, como você falou também, quando as minhas meninas aqui, as faixa pretas que eu formei, quando elas começaram, assim, elas tinham um benefício. Porque se elas conseguiam, vamos dizer, desenvolver um jiu-jitsu bom comigo, que sou faixa preta, também competir em Aham. nível mundial, elas teriam a certeza que elas iam chegar no campeonato e que ia ser, tipo, ruim também para as outras pessoas, né? Aham. Então, Claro, assim, claro. eu acho que você ganha mais uma confiança também, porque aquele negócio, o nível, né, é parecido, a força é parecida, por mais que de repente, né, Sim. seja mais técnica do que a outra, mas eu acho que é muito importante você, sabe, pelo menos ter, assim, parceiros de Ter treino, uma parceira, as parceiras com de treino. certeza, com certeza. Renate, me fala quando você descobriu que você ia viver do jiu-jitsu? Tipo, qual foi o momento que você falou, meu, eu acho que é isso que eu quero pra mim. Eu vou viver disso, é isso que eu vou fazer, eu vou ser atleta. O que você esperava disso lá tipo, de lá pra cá, né? Agora no futuro, você vive o que você esperava, mas me fala um pouco disso. Aham. Então, Bia, na verdade, assim, eu tava fazendo uma reflexão agora, porque esses dias, dia 25, na verdade, de abril, completaram 13 anos que eu me mudei para os Estados Unidos. Eu saí do Brasil no dia 24 de abril de 2007, e aí fui para Nova York, fiz a minha preparação lá antes do ADCC, em Nova York, e depois a gente fomos no Canadá, e a gente estava mais ou menos decidindo para onde a gente ia ficar, assim, aqui nos Estados Unidos. Mas quando a gente saiu em 2007, a gente já saiu sabendo que a gente ficaria aqui nos Estados Unidos. Mas em 2005, assim, na verdade, assim, eu nunca fui de uma família assim privilegiada, nunca tive assim, eu sempre vivi, vamos dizer, razoavelmente bem, nunca passei dificuldade, não tenho direito de falar que eu passei dificuldade, mas assim, cada um sabe das suas dificuldades. Mas como todo bom brasileiro, você sai de casa, vai arrumar um trabalho, né, ajudar em casa, ajudar a família e tal. E em 2005 na verdade, eu arrumei um trabalho em 2003, eu estava procurando um trabalho e tal, já estava fazendo jiu-jitsu. E em 2003 entrei numa empresa, comecei no call center da empresa, da TIM, e depois fui subindo dentro da empresa, fui para um setor de fraude, e aí comecei a mais ou menos assim construir uma carreira dentro da empresa também. E em 2005, a minha supervisora estava se mudando para a Espanha e me ofereceu a posição dela para ser supervisora do grupo. E eu falei, nessa 2005 foi o ano do ADCC, e eu falei, poxa, eu gostaria muito da oportunidade, assim, agradeço a oportunidade, mas eu acho que eu quero fazer jiu-jitsu. E assim, sabe, a ideia estava lá, assim, eu amadurecendo a ideia, mas ainda estava assim um pouco, né, tipo, vou largar o emprego e tal, e como é que vai ser? Até que eu fui lutar o ADCC, perdi na primeira luta, mas quando eu voltei do ADCC aqui, o ADCC foi em Los Angeles nesse ano, em 2005, né? Foi lá na Pirâmide. E quando eu voltei do ADCC em 2005 e eu vi a maneira como as pessoas trabalham aqui nos Estados Unidos com o jiu-jitsu, eu falei, poxa, é isso que a gente precisa, porque se a gente conseguir levar o trabalho que a gente faz no Brasil para os Estados Unidos, a gente conseguir trazer para os Estados Unidos, né, vai ser maravilhoso, porque nós já somos profissionais da arte aqui no Brasil. Na verdade, o André, que era meu professor na época, até hoje, né, meu professor, ele sempre viveu do jiu-jitsu, ele nunca teve um outro emprego a não ser o jiu-jitsu. Então, ele também foi um dos meus maiores incentivadores. Tipo assim, você consegue, vai ser um pouco difícil no início, eu não estou falando que vai ser fácil, mas eu tô aqui, eu vou te ajudar, o que você precisar. A gente, né, tinha um patrocínio de kimono, vendia kimono. E assim, depois que eu voltei do ADCC, e eu tive que tomar essa decisão, né? Tipo, continuo na empresa, saio da empresa, e aí eu decidi sair da empresa e viver assim, né, full time né, todo o tempo aí 24 horas aí do jiu-jitsu.
E foi a melhor escolha que eu fiz, Bia, porque, assim, no início foi muito, assim, muitas críticas. E eu assim, entendo, principalmente, né, vindo da minha mãe e tal. Poxa, ficou completamente, você tá louca, vai largar esse emprego, você tem salário, tem benefício, você vai sair, e como é que vai ser, sabe? E eu falei, não, mãe, mas vai dar tudo certo, isso é o que eu quero fazer. E também tendo o suporte do André na época, assim, sabe, foi muito importante, porque como ele já vivia do jiu-jitsu e já tinha aquele, né, essa vontade, eu acho que foi, assim, uma impulsão maior, assim, para eu poder tomar essa decisão. Mas, assim, foram 2 passos atrás, porque eu me lembro que, por exemplo, meu primeiro salário, eu saí de um salário de, vamos botar uma comparação, R$ 1.500 na empresa, mais benefícios, para R$ 150, entendeu? De mensalidade dos meus aluninhos lá. Então, mas assim, sempre que você quer fazer, é um investimento, é um investimento da vida, né? Então você precisa ver que às vezes você precisa fazer alguns sacrifícios para você colher assim um pouco mais ali na frente, né? Então, assim, 2005 foi quando eu decidi fazer toda essa mudança e tal. E graças a assim, esse campeonato e assim essa vontade de um dia poder morar fora do país. E você sempre seguiu o trabalho do seu professor, como você disse, você começou com ele, está com ele até hoje. Você sempre seguiu as orientações, o trabalho dele. E qual é a importância de você? Fala pra gente assim, a sua visão de qual é a importância de você ter um líder, de você ter alguém que tá te instruindo, que tá te direcionando para o caminho e que acredita em você e que logo você acaba acreditando nele também. E para você ter o resultado que você tem ou teve. Uhum. Bia, essa pergunta é uma pergunta muito importante, porque eu vejo hoje em dia que essas coisas assim estão cada vez mais assim, sabe, esquecidas. Assim, eu sempre fui uma pessoa muito grata por tudo todas as pessoas que me ajudaram na minha vida. E eu tenho isso assim graças à minha mãe, porque a minha mãe é uma pessoa extraordinária, tem uma história de vida assim incrível que qualquer coisa que eu pensava em fazer, de não perdoar alguém, eu lembrava da minha mãe e falava assim, não, cara, se minha mãe passou por tudo isso e conseguiu ainda, né, perdoar essas pessoas, eu não tenho direito. Então, assim, minha mãe me deu uma lição muito grande de vida. Uhum. Mas, assim, eu acho que na vida a gente precisa sempre ser grato primeiramente. Então, assim, meu primeiro professor, por exemplo, quando eu não era ninguém, eu era faixa branca, cheguei lá, não era ninguém, e eu falei, pô, mestre, eu gostei muito da aula, eu queria muito fazer isso aqui, mas nesse momento, e realmente foi a verdade, o meu pai, assim, meu pai tava, o negócio dele não estava indo muito bem, eu não tinha nenhum trabalho na época, estava começando a fazer aquela transição de escola, faculdade, então, assim, eu não tinha dinheiro nenhum. Né? E meu professor, meu primeiro professor falou, não, Anete, eu falei, pô, mestre, eu gostaria muito, mas eu não queria desvalorizar o trabalho dele e pedir um desconto, qualquer coisa assim. Eu falei, mestre, gostaria muito, mas nesse momento essa é a minha situação, eu não tenho condições de arcar. Ele, então não tem problema não, paga 50%, tá bom. E nem 50% na época, eu lembro que era R$ 60 o jiu-jitsu, e assim, R$ 30 era já, assim, tipo, R$ 60 era quase metade de um salário mínimo na época, assim, era assim, uma loucura. E eu falei, tá bom. Aí paguei esse um mês, eu falei, mestre, infelizmente eu vou ter que parar, porque eu não tenho como, entendeu, continuar, assim, gostaria muito, mas eu tô procurando agora um emprego, assim que eu conseguir um emprego, eu volto. Ele, Anete, vem treinar, deixa isso pra lá, vem treinar. E assim, cara, ele não tinha noção, né, na época, do bem que ele faria na minha vida hoje. Mas eu sabia, assim, um instinto assim, né, interior que a gente tem, que eu sabia que o jiu-jitsu era parte da minha vida, mas eu não sabia como ele ia, né, como ele se encaixaria ali dentro de tudo. E aí, cara, esse meu primeiro professor me deu essa oportunidade, e como ele estava parando de dar aula, ele me apresentou me apresentou. Na verdade, esse outro faixa preta, ele ia na academia direto, era parte também da nossa escola, assim, um amigo, assim, faixa preta amigo. E Uhum. ele falou, Anete, eu tenho a pessoa que vai te levar onde você precisa chegar, onde você quer chegar. Eu, sério, mestre, esse garoto, ele é diferente. Ele só faz isso, ele é profissional do jiu-jitsu. Eu falei, poxa, então tá bom. E aí eu conheci o André, que juntou a fome com a vontade de comer, porque eu tinha a vontade, tinha o desejo de chegar mais longe, e ele me deu a direção, entendeu, Bia? Então, assim, hoje em dia eu fico vendo que às vezes as pessoas, elas querem um resultado imediato, sabe? Elas não conseguem esperar
e acreditar, tipo assim, não, cara, peraí, deixa eu, né, essa pessoa que tá querendo me direcionar, tá querendo me fazer chegar até lá. Porque cada um tem um tempo, né? Cada um é diferente, Aham. então eu não posso querer, de repente, me comparar a uma outra pessoa. E assim, eu confio no meu professor de saber quando eu estou preparada, né, para outra etapa. No caso, assim, tipo, acho que às vezes as pessoas se iludem com faixa. Ah, não ganhei faixa, aí o outro cara ganhou. E assim, hoje que eu tô aqui do outro lado, como professora, eu consigo ver exatamente isso, sabe? Às vezes você vê ingratidão, você vê coisa assim que eu nunca teria esse tipo de atitude, mas é aquele negócio, a gente não pode pedir para alguém o que ela ainda não está pronta para oferecer. Então, essa é uma lição assim, muito importante para mim, porque eu não posso esperar que o outro me dê o que ele não tem, né? Aham. Mas nesse caso, assim, tipo, de ter encontrado essa pessoa, eu me considero assim uma pessoa com sorte de ter encontrado alguém tão profissional do jiu-jitsu, porque quando eu cheguei assim, para treinar com o André, eu me lembro, ele falou: você quer ser campeão mundial? Eu falei: quero. O que eu mais quero é ser campeão mundial, eu quero ser a melhor no jiu-jitsu. Ele: tem certeza? Eu falei: tenho certeza. Ele: então você vai ver um André diferente. Mas se você quer chegar lá, você vai chegar lá. E assim, não teve moleza não, sabe, Bia? Eu sei que você sabe, você passa exatamente pelas mesmas coisas. Porque às vezes a pessoa, tipo, acha, ah, não, o cara agora, né, o cara, eu falei com ele vai... Não, era tratamento, tipo, igual para todo mundo, mas é aquele negócio, você pediu por alguma coisa, e agora que você tem aquilo, o que você vai fazer? Você vai, né, direcionar. No meu caso, assim, eu pedi para ser campeão mundial, eu tive a direção, e o que eu pude fazer era fazer a minha parte, me dedicar e valorizar o que ele fez por mim em troca. Entendeu? Eu acho que isso que está um pouco assim perdido, sabe? As pessoas tipo querem o resultado, quer o dinheiro, quer o status de ser um faixa preta, mas a pessoa não pensa assim, sabe, em todas as outras coisas que são quem foi que tipo, né, te preparou para chegar até ali. E a jornada é diferente para cada um. Então eu acho que as pessoas têm que praticar um pouco mais da gratidão delas, né? Sim, os meus professores sempre falam muito pra gente assim, para você sempre lembrar da onde você veio, quem você era e quem você é hoje, das pessoas que verdadeiras que estão com você desde sempre, né? Exato. É, quando, assim, hoje em dia eu vejo muita gente falando assim, a gente tem um programa atleta aqui na academia, né? Onde a gente recebe atletas do Brasil inteiro que querem vir para cá e treinar, enfim, e viver uma vida como atleta, né? Só que eu vejo muitas pessoas, quando você pergunta para elas o que elas querem, elas falam assim, ah, eu quero conhecer o É, mundo através do jiu-jitsu, eu quero ser campeão, eu quero ter uma vida boa, eu quero blá 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 blá. Enfim, todas as consequências, todas as coisas boas que no caso elas são conquistadas após todo o processo. Só que exatamente, Bia. ninguém tá ligado, ninguém tá com vontade, na verdade, de se preparar. De falar assim, meu, eu tô aqui para treinar, eu quero passar pelo processo, eu quero, meu, Exato. passar por Eu acho que tudo as que tem que pessoas, passar para ser campeão, né? as Principalmente pessoas colocam. Pode falar, Bia. Não, pode falar, pode falar. Eu acho que as pessoas colocam assim o resultado, né? É como se você quisesse o prêmio antes de você, né? Tipo, participar da competição. Entendeu? É uma coisa Aham. assim, até que eu li esses dias uma passagem assim uma passagem bíblica e falou assim, tipo, se você já tem o seu, já recebeu o seu prêmio aqui na Terra, então, tipo assim, se você, né, você não tem mais nada para receber, tu já recebeu aqui. Mas eu acho que as pessoas elas ficam focadas só, tipo, no resultado, no brilho de você estar ali. Ah, não, porque eu quero conhecer o mundo. Ou assim, às vezes a pessoa fala, eu quero ajudar outras pessoas. Sabe? Não, você tem que fazer o processo tem que ser uma coisa para você. Você não pode começar alguma coisa, tipo, No pensando que não, eu vou final. fazer isso aqui porque eu.
Exatamente. Porque tudo vai acontecer naturalmente, é um processo. Mas você tem que trabalhar primeiro para ter o merecimento, e aí sim, os resultados e as outras coisas vão vir de acordo, né? É que nem a gente falar assim, né? Tem muitas pessoas, eu vejo muitas pessoas falando, meu, eu quero ter muito dinheiro um dia para ajudar as pessoas, para fazer acontecer, para ajudar quem não tem, enfim. Só que é de se parar para pensar que com o pouco que você tem, você ajuda as pessoas, né? Porque É, se eu tenho, eu tô esperando ter muito para ajudar. Então, será que quando eu tiver muito eu realmente vou ajudar, sendo que quando eu tenho pouco eu não ajudo, né? é, Então, assim, começa sempre de baixo. A gente sempre começa aos poucos, de degrau em degrau e até chegar lá na frente, né? E assim, eu vejo muito a importância também de você ter um líder, de você seguir alguém, porque você não fica perdido, né? Eu sigo concordo. o trabalho do meu professor 100%, assim, tudo que ele fala para fazer, Bia, meu, vai treinar agora, Bia não vai treinar agora, Bia Eu vai era fazer isso, vai exatamente fazer assim também, aquilo. Bia. Então, assim, é muito importante a gente ter um líder, porque se você tem um líder, você está sendo direcionado, você acredita no trabalho. Quando você está sozinho, resolve fazer as coisas sozinhos, toma o chá, o famoso chá de já tô bom e quer fazer as Já coisas tô bom, sozinho, é. já tô bom. Essa é nova Então, pra mim. é o novo chá de já tô bom. Você Ai, toma ele adorei. e aí você começa a fazer as coisas sozinha, não acho que já isso é bom para mim, isso é aquilo, mas ao final você acaba se encontrando perdido naquilo, né? Então é muito importante. Eu acho que você ter uma liderança faz toda a diferença para você Exato. conquistar suas coisas, ser exemplo, enfim. E eu tenho mais uma pergunta aqui. Uhum. Quais foram os valores, os principais valores que o jiu-jitsu trouxe para sua vida? Olha, Bia, duas coisas eu acho que o jiu-jitsu trouxe na minha vida. Uma, assim, tipo, foi esse empoderamento, sabe? Porque eu era uma menina muito tímida. Assim, antes de entrar pro jiu-jitsu, eu era, assim, muito, sabe? Eu tinha vergonha de mim, então eu não me sentia, assim, sabe, tão confiante. E quando eu comecei no jiu-jitsu, porque o jiu-jitsu, como eu falei, é um esporte tão empoderador, né? Eu, assim, sabe, eu comecei a me sentir, sabe, melhor. Eu me sentia, assim, que eu consegui, sabe, que eu era uma mulher, assim, sabe? Eu não me sentia, não era uma pessoa vaidosa e também não me sentia, assim, tão. Assim, não é bonito, porque não é bonita, assim, para as pessoas admirarem, não, mas honestamente, assim, eu tinha, assim, um pouco de vergonha, não sei, assim, não me sentia, assim, tão confortável comigo mesma. Uma coisa, assim, engraçada, Aham. mas o jiu-jitsu, ele me deu tanto, assim, empoderamento que, assim, depois que eu comecei... Autoestima, confiança. Autoestima, exatamente, exatamente. Então, assim, mudou completamente a minha vida daí. E, assim, a segunda coisa, o segundo ponto que o jiu-jitsu me ajudou muito assim, eu sempre tive assim de sempre olhar as coisas da vida pelo lado mais pelo lado bom. Então, por mais que alguma coisa tivesse acontecido na minha vida de ruim, eu sempre tentei tirar lições boas do que aconteceu. Então, assim, no início da minha carreira no jiu-jitsu, que eu comecei, engajei no namoro, o menino também era do jiu-jitsu, né? E assim, a gente começou a namorar e tal, e aí eu comecei a descobrir que ele era um rapaz assim muito violento. E nessa época, assim, né, ser nova, eu tinha 19 para 20 anos na época. E foi uma fase difícil, porque ele me fez escolher se eu ficaria com jiu-jitsu ou com ele e tal. E na época, né, louca, a pessoa de 19 anos não sabe muito das coisas. E eu acabei falei, não, tipo, não, essa pessoa, esse cara, assim, é pra minha vida. E eu decidi dar uma chance e tal. E, cara, foi, né, assustador, porque ele era, assim, muito violento e a gente ficou assim quase 2 anos, e nesses 2 anos eu tive que parar o jiu-jitsu por pelo menos um ano. Então eu fiquei um ano fora do jiu-jitsu, mas por um outro lado foi bom, porque depois dele
eu falei, cara, quando a gente, né, quando eu decidi, não, dei um basta, eu tentei, você tenta mudar, você tenta ajudar, você vai na igreja, você faz tudo que você pode fazer Aham. para você tentar arrumar uma solução para a situação. E quando eu vi que não dava mais, assim, tipo, né, eu praticamente tive que fugir ali de casa, eu cheguei à conclusão de falei assim, cara, ninguém nunca mais vai me impedir, vai me separar do que eu quero fazer, vai me impedir de fazer o que eu quero fazer. E o jiu-jitsu, ele me deu essa força de me recuperar, porque eu acho que muitas mulheres hoje em dia, que eu converso, assim, eu pude trocar essa experiência com outras mulheres, passar essa experiência para outras mulheres, porque muitas mulheres falam assim, nunca imaginei que uma mulher assim como você, tão forte, pudesse ter passado por alguma coisa assim. Então, esse fato do jiu-jitsu, ele te... Você tá numa situação difícil, você tá ali com um estrangulamento, a pessoa tá montada, tá, sabe? E você ter essa capacidade de resistir, de reverter a situação e de ganhar, sabe? É isso que o jiu-jitsu, a maior lição que eu tive do jiu-jitsu. Porque quando esse garoto, ele conseguiu me tirar assim, toda a minha autoestima, ele me tirou tudo. Né? Porque ele, tipo, ele queria que eu ficasse, tipo, não, eu não quero que você male, não. Você tem que ficar assim, porque eu quero que você seja assim pra mim. Então, quando eu saí dessa relação, eu não era mais eu, sabe? Eu tinha, Entendi. assim, tinha assim, era uma outra net. E eu acho que o jiu-jitsu, ele te dá essa capacidade de você se reinventar, sabe? De você voltar com mais força. Porque quando eu voltei, eu falei, gente, ninguém mais vai me parar de fazer isso aqui. Eu vou ser campeã mundial, eu vou ser a melhor nisso aqui. E acabou. E foi isso aí mesmo, entendeu? Então acho que o jiu-jitsu, ele te dá essa força, sabe, para você, tipo, mesmo sob a pressão, porque a gente lida sob pressão o tempo todo, você ainda ter a capacidade de superar uma situação e vencer na vida, sabe? Essa foi a maior lição que o jiu-jitsu me deu, com certeza. Legal, parabéns, parabéns. É muito bom ouvir as experiências, é, tudo que você vem passando, né? Porque com certeza tem alguém passando por esse momento, passando por alguma coisa parecida. E às vezes houve algo assim, tipo, por exemplo, você teve esse relacionamento meio que abusivo, né? De É, privação e tal. E aí você se libertar daquilo, às vezes as pessoas não sabem nem como fazer isso, tipo, caramba, não, mas... exato. E aí, às vezes, é um ânimo, aquilo mexe com a pessoa. E E uma eu, outra. quando... Oh, desculpa, Bia. Uma outra coisa, uma outra lição que eu tirei disso também foi que esse exemplo, porque eu fui realmente uma verdadeira vítima de violência doméstica, e assim, aqui nos Estados Unidos eu tive a oportunidade de ver pessoas que tipo assim, porque normalmente é a mulher com o homem, né? A mulher sente. Mas aqui eu tive a oportunidade de ver uma mulher fazendo a mesma coisa com um homem. E eu, como mulher, eu tive essa possibilidade de falar assim: peraí, eu fui uma vítima real de violência doméstica. Então, né, tipo assim, você não tá falando com uma pessoa que. Eu passei por isso, então, tipo, o que você tá falando não condiz com a sua atitude. Entendeu? Então tem Sim, os dois nossa. lados, né? De você ajudar Aham. e empoderar, mas você também verificar se a pessoa, de repente, não tá usando aquilo dali Não tá. como uma forma, Verdade. né, de Ao manipulação para outra contrário. pessoa. Aham. Exato. Aham. Eu sempre pensei muito assim em relação. Na verdade, eu cresci, o meu pai sempre colocou muito na minha cabeça que tudo tem a hora certa, né? Tudo tem a hora Uhum. certa. Então, se eu queria seguir a minha carreira, eu tinha que ter foco. Então, ele sempre falou pra mim, Bia, tem a hora certa. Uma hora você vai arrumar alguém, uma hora você vai arrumar um namorado e tal. Só que eu sempre tive na minha cabeça, assim, porque na verdade eu não. O exemplo de casamento dos meus pais, infelizmente, não foram um exemplo muito bom para mim. Eles se separaram, enfim. E eu vi algumas coisas que eu falava, meu, não, eu não quero isso para mim. Uhum. Então eu sempre pensei muito bem em relação a se eu fosse arrumar alguém que ele fosse me privar de algo, querer me privar de alguma coisa, tipo, essa pessoa não passava muito longe de ser uma Aham. pessoa que poderia estar do meu lado. Então, Perfeito. eu sempre, assim, eu acho que quando você escolhe alguém, né, quando você quer ter alguém, você tem que analisar antes, né, para saber se, pô, essa pessoa vai me fazer crescer e eu vou fazer essa pessoa crescer ou essa pessoa vai querer me frear e eu vou frear ela.
Porque isso não é Exato. um relacionamento saudável, né? Você não, acaba não deixando a pessoa viver feliz, né? Então, o que É, adianta a gente ter uma pessoa ao lado que, ao invés de te fazer feliz, vai fazer você retroceder, né? Então, eu sempre tive esse verdade, Bia. pensamento. Eu tive muito medo de me relacionar com alguém por conta disso, porque eu falei não, meu, eu não vou lá trocar o meu sonho por É. uma pessoa assim, né? E graças a Deus hoje eu sou casada, eu casei, fez um ano que eu me casei. Parabéns! É, eu vi a história, lembra do. E assim, o meu marido, ele é muito bom pra mim, eu amo ele de paixão, né, amor? Lindão, ele tá ali olhando. E aí, tipo assim, ele é muito bonzinho, pô, o que eu puder fazer por ele, eu vou fazer e é recíproco, sabe? Ele vive o É, sonho dele e a gente tá junto, batalhando pelos nossos sonhos, enfim. Isso é muito legal, né? E é verdade, Bia. é uma dica, né? É uma dica pra É galera, importante assim. você ter alguém que compartilhe do seu sonho, que assim, te impulsione para o seu sonho, não uma pessoa que fica ali te segurando e era assim, qualquer relação, pode ser uma relação de amizade, relação, né, homem e mulher e tal, qualquer tipo de relação que a pessoa te segura, né, não quer que você cresça, né, tem alguma coisa, porque quem ama, né, quem ama quer que a pessoa, tipo, né, seja Pô, feliz, cresça. Exato, exato. É isso aí. e, Renê, tipo, me fala uma coisa. Ah, eu tenho uma curiosidade. Na verdade, eu não Uhum. sei. Eu até falei, eu escrevi aqui para eu perguntar para você sobre um pouquinho da como se pronuncia seu nome, porque eu fico assim, meu Deus, é Renet, é Hanet, é Hanete, eu não sei pronunciar. Eu Olha, peço Bia, desculpa, porque eu é um nome nada. diferente, né? É E verdade. da onde seus pais tiraram o seu nome? É Porque é um nome verdade, bem né? diferente. Bem diferente. Não, na verdade, a minha avó, ela era Anete também. Eu falo Anete, né? No Brasil, a gente costumava me chamar de Anete. Mas eu tenho gente que me chama de Renet, eu tenho gente que me chama de Ranete, eu tenho gente que me chama até de Janete, que eu falei, não, Janete não, Janete não, Janete não não. dá. Mas qual você Sofri muito com isso. prefere? Qual você prefere? Porque eu vou Olha, te chamar como Hanet, você prefere. assim, tipo, no Brasil seria a NET, né? Mas eu gosto do Hanet também, acho legal. Aqui nos É Estados Unidos as diferente. pessoas me chamam de Hanet. Sim, Então, então tá bom. então tá tudo em casa, Bia. Você Então não tá tem tudo. problema, você pode chamar da maneira que você quiser. Que isso. Renet, muito obrigado, Hanet. Obrigada a Hanet. você. Muito obrigada, muito obrigada mesmo por ter aceitado. É, sempre é muito bom conversar com você. Você é uma Muito pessoa bom que mesmo. eu gosto muito da sua comunicação. Você se comunica muito bem Obrigado, e isso Bia. é um exemplo, né? É um exemplo para mim, porque eu também quero me comunicar muito bem, assim. Ah, mas você se comunica muito bem já, com certeza. Você fazendo muito aí pelo Obrigada. jiu-jitsu e pela comunidade, não só, tipo, porque eu falo sempre, Bia, esse trabalho, assim, que você faz fora do tatame, empoderando as pessoas, assim, sabe? Porque eu saí do Brasil, parece que não, eu saí do Brasil há 13 anos atrás. Então tem pessoas que não sabem nem que eu sou brasileira. Eu sou mais brasileira que muita gente por aí, gente. Lá do Nordeste, lá do Maranhão, da terrinha boa. Elde, meu amigo, um beijo pra você. Elde treina aqui com a gente. É o meu brasileiro disfarçado aqui, que ele parece americano. Eu falo pra ele que é o Undercover Brasília. Da Undercover hora. Brasília. Mas, assim, eu admiro muito o que você faz pela comunidade, entendeu, Bi? Então, assim, mais uma vez te agradecer pela oportunidade, porque, assim, como eu falei, há 13 anos atrás eu saí do Brasil para construir alguma coisa aqui, para construir o jiu-jitsu, né? Esse cenário do jiu-jitsu feminino aqui no Brasil, nos Estados Unidos também. E, assim, fiz alguns sacrifícios na minha carreira como atleta para poder estar aqui hoje, entendeu? Então, assim, ver assim, pessoas como você, que, sabe, a gente não é do mesmo time, mas a gente tem um goal em comum, que é o crescimento do jiu-jitsu no geral. Você está fazendo um excelente trabalho aí. E assim, sou uma fã sua, assim, já era fã do seu jiu-jitsu, mas fã como pessoa também pelo trabalho que você faz aí com as pessoas, empoderando as pessoas e motivando todo mundo. Então, obrigado aí mais uma vez. Sempre um prazer, Bia. Obrigado mesmo. Que isso. Eu que agradeço de coração. Deus te abençoe, dê muito sucesso para você na sua carreira, na sua vida.
E, meu, Obrigado. um dia vamos combinar da gente estar Vamos, junto. com E certeza. vai ser um prazer para mim, tá Um bom? prazer todo meu, Bia. Obrigado. De Um beijo aí pra nada, um beijo. galera. Queria Fica agradecer a com galera aí Deus. de Rio das Ostras, da Brasil 021, todo mundo que entrou. Beijo, galera. Obrigado aí. Tchau, Renet. Muito Tchau, obrigada, viu? tchau. Fica com Deus. Obrigado. Tchau. Galera, então esse foi mais um fim de campeã para campeã, né? Nesse bate-papo de campeã para campeã. Foi muito legal, eu gostei demais. Obrigada a todos que acompanharam, todos que ficaram aqui com a gente do início até o final. Teve muita gente que entrou, saiu, enfim, foi. Mas vai ficar salvo essa live para vocês, tá? Para quem quiser assistir, rever de novo. Vai estar no YouTube, beleza? No meu canal do YouTube. Se você ainda não segue, se você não se inscreveu ainda no meu canal do YouTube, se inscreve lá, por favor. E eu tenho uma comunidade do jiu-jitsu feminino no meu Telegram também. Vou deixar aí para vocês arrastar para cima depois nos Easters e vocês entrarem lá na comunidade, as meninas entrarem na comunidade com a gente. Eu sempre estou dando alguma dica, sempre mostrando posições, coisas que eu vou soltando lá na internet. E estou muito feliz de estarem aqui com vocês. Então, todas as terças e quintas-feiras, às 7 horas, eu estou fazendo live com pessoas, mulheres diferentes aí do jiu-jitsu. E acompanhem aqui com a gente. Galera, prestem atenção. Agora, 8 horas, no canal da Almeida JJ, que é o meu time, no YouTube, a gente vai dar um seminário online para a galera. Então, totalmente gratuito, totalmente para vocês. Se vocês quiserem assistir, vai lá para o YouTube, Almeida JJ, e aí a gente vai estar transmitindo ao vivo. E a gente vai passar algumas posições, vai ser bem descontraído, vai ser bem legal. Conto com todos vocês. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Desculpe se a gente não consigo mandar beijo para todo mundo, mas se você está aqui, sinta-se abraçada aí. E muito obrigada mesmo pela audiência de vocês. Um beijo, um abraço, fiquem com Deus.